Prepara-se para ir à polícia. A minha maior escola foi o movimento associativo estudantil, chamado MAI, não é? No Instituto Industrial de Lisboa, a cuja associação à DAIL eu estive ligado desde 1968. Eu entrei na escola em 66, para um curso médio. Portanto, sou filho de gente operária, de trabalhadores, portanto, de uma classe, portanto, enfim, com poucas posses económicas, muito poucas posses económicas. Eu tinha uma bolsa de estudo da Gulbenkian, desde a escola industrial, tirei o curso industrial na escola aqui do Barreiro, muito conhecida, Alfredo da Silva, e tinha uma bolsa da Gulbenkian. Foi essa bolsa que permitiu eu ir para Lisboa para o ensino médio, para o Instituto Industrial. E lá contatei com uma realidade diferente, digamos, que os estudantes já tinham preocupações de outra ordem, cultural, reivindicativa, social, e contatei com a Associação de Estudantes, a chamada Associação Desportiva dos Alunos do Instituto Industrial de Lisboa, de que agora, de resto, eu fiz um livro. Este é, só para mostrar, portanto, foi publicado agora em dezembro, com a história desta associação, portanto, a tal associação DAIL, não é? É a minha grande escola, embora eu já tivesse participado anteriormente aqui no movimento de juventude, movimento democrático de juventude. E é lá que eu fui encontrar o partido. Aliás, neste sítio, não é? Neste terreiro, a contracapa é uma fotografia de uma concentração de estudantes em 1968, na altura da chamada Primavera Marcelista, que nunca passou do outono, e que já reivindicavam com um caderno de reivindicações, com uma série de pontos, junto do ministro que tinha continuado. O Hermano Saraiva, ministro da Educação de Marcelo Caetano, é o mesmo que vinha já nomeado do tempo do Salazar, não é? Só que adaptou-se muito bem à chamada demagogia liberalizante. É assim que alguns chamavam, não é? A Primavera Marcelista, como a chamavam, que Primavera teve muito pouco, não é? O Hermano Saraiva tinha uma grande lata, aliás, como nós conhecemos depois nos teatros televisivos que ele fazia, não é? Era um comunicador, portanto, não há dúvida nenhuma que era um bom comunicador. E já era assim connosco. E então, nas reuniões com as associações, recebia toda a gente, prometia tudo a todos, não é? Eram bolsas, eram subsídios para as cantinas, estava tudo prometido, não é? E é nesta altura que há aqui uma concentração, porque simultaneamente nas escolas continuavam as estruturas reacionárias. A nossa escola pertencia à Direção-Geral do Ensino Técnico, o que é incrível, sendo ensino médio, mas como não era superior, naquela altura, hoje já é ensino superior, naquela altura era médio, pertencia a uma direção altamente reacionária, não é? E então queriam-nos na altura para obrigar a pagar a energia que nós gastávamos na associação. É por isso que esta concentração, que depois vai junto do gabinete do diretor e que o arranca, a primeira e última vez, nunca mais caiu nessa, o arranca para a reunião, lá nos pavilhões, e então ele tem que reconhecer, pressionado pelos estudantes, tem que reconhecer que a energia era gasta para fazer sementas e que os estudantes não tinham que pagar energia para estudarem, não é? Portanto, retira essa, mas depois não retira outras, não é? E a guerra continuou e agravou-se. Também está a Polónia capaz de falar mais nisso, não é? Este terreiro foi onde eu fui recrutado, convidado, melhor ainda, para o Partido Comunista Português. Havia uma tradição grande de comunistas no Instituto Industrial, que já vinha de trás, dos anos 62, 63. Houve aqui um hiato, uma solução de continuidade, houve um interregno, porque isto dos ciclos eram de 4 anos, e havia aqui, nesta altura, uma nova célula com base em gente de Vila Franca. Curiosamente não era do Barreiro, era de Vila Franca, não é? Portanto, o principal elo de ligação chamava-se Tito Batista Pereira, filho do grande nadador Batista Pereira, que é um dos protagonistas dos Esteiros, do livro que nós conhecemos sobretudo da nossa juventude. Batista Pereira é um dos meninos que nunca foram, homens que nunca foram meninos, não é? É um grande nadador, um grande campeão, que fez o Canal da Mancha, também fez aqui em Lisboa Barreiro, fui vê-lo ali chegar ao Clube Naval. O Tito Batista Pereira é o elemento que vem com outros, vem a recriar em 1967-68 a célula comunista do PCP no Instituto. Mas a atividade política tem ainda outros contornos, não é?
tem a ver, pá, com o que eu chamo aqui, frente ao rio do nosso contentamento, a casa tremia quando passavam os tanques Patton da Segunda Guerra Mundial, com lagartas rangentes que acordavam cedo o sono de menino e deixavam sulcos profundos no alcatrão e na alma. Estávamos inequivocamente em vésperas do 1º de Maio, era a demonstração de forças na Vila Operária, ocupada pela GNR desde 1943. Portanto, eu nasci no Bairro Velho, à beira do rio, e é menino, ouvia passar, tremia a cama, como se fosse um terremoto de terra, quando passavam os tanques da GNR, que vinham fazer as demonstrações de força nas vésperas do 1º de Maio, que na altura não era feriado naturalmente, mas eram datas de luta para comemorar o Dia dos Trabalhadores, e havia prisões na altura sempre, havia manifestações quase sempre, houve muitas. Agora não conto isso, não vale a pena, isto já deve ter contado com certeza. E eu nasci naquele sítio à beira, numa família antifascista, com tradições. O meu velho-avô era ferroviário ainda dos tempos do anarcossindicalismo, também era republicano e com uma costela anarcossindicalista, era assim, portanto, dos tempos das grandes lutas. Já escrevi sobre isso também. Há um livro que passa sobre isso que eu escrevi, julgo que é interessante, enfim, quem sou eu para dizer que é interessante, chamado A Primeira República e o Movimento Operário no Barreiro. Portanto, conta 1910-1926, entre outros, não é? Onde conta as histórias dos velhos ferroviários. Em 1969, durante a preparação para a campanha democrática para as eleições, entre comas, de outubro, quando Marcelo Caetano, na sua primavera, resolve fazer eleições, não é? Como diria Salazar, mais livres que não dividem a Inglaterra, não foram livres, mas permitiram que o movimento democrático se organizasse e trabalhasse, digamos, aproveitasse ante aquele buraco de funil, não é? Porque a primavera, mas isto era um funil, não é? Tinha uma boca larga, mas depois a saída era muito estreita, não é? Normalmente com prisões e repressão. E fui um dos organizadores da Comissão de Jovens de Apoio à CDE, que deu origem, nessa altura, ao Movimento Democrático de Juventude. Portanto, o Movimento Democrático de Juventude, que é um antecedente do MJT, do Movimento de Juventude Trabalhadora, que é formado em 72, 73. Portanto, eu falei em 1969. Não é? Este movimento democrático de âmbito regional ainda chegou a ter reuniões locais e regionais, na Baixa da Banheira, nomeadamente em Alhos Vedros e em Vila Franca. Nunca conseguiu, digamos, estruturar-se enquanto movimento nacional, mas teve um papel importante na organização da juventude. E aí nascem uma série de jovens da minha idade, alguns mais novos, outros mais velhos, que depois integram-se no movimento democrático, ou vão para as coletividades, vão para o Cineclube, vão para o Luso, vão para a associação, dos estudantes da escola Alfredo da Silva, sobretudo dos estudantes noturnos, e que são uma geração que portanto, tem ainda muita gente, enfim, mais tarde continuou, muita gente pela vida fora, lutando até o 25 de Abril pelo derrubo e depois do 25 de Abril na construção da democracia. Fui preso no dia 20 de novembro de 1972, no aquartelamento de Chipera, em Tete, no chamado perímetro de defesa próxima de Caborabaça. Muito longe para onde depois fui parar, não é? No dia 20 fui detido no próprio aquartelamento, em Chipera, onde estava na altura como Ferriel Municiano, embora tivesse começado no COM, nessa altura para Ferriel Municiano. Foi a Polícia Militar numa avioneta ante um alferes e um soldado armados foram deter-me. O comandante do batalhão interino, um obscuro major, passou por lá ante poucas falas e enfim, de um comportamento também pouco humano, manda-me chamar à porta do quarto, estava a dormir ainda, manda-me chamar amanhã, do dia 20, e diz: só acompanhe este senhor alferes da Polícia Militar. Vim de avião para a cidade de Tete e em Tete passaram-me à disponibilidade ante uma coisa extraordinária, não é?
quão difícil era passar a disponibilidade na tropa na altura, não é? E ali, pá, bastou um carimbo a óleo num papel, pá, metade de uma A4, que me entregaram na chamada ZOT, Zona de Operações em Tete, que me entregaram dizendo passa nesta data à disponibilidade. Mandaram-me tirar a civil e a seguir foram-me entregar à delegação da PIDE na cidade de Tete. Na altura, responsável da delegação era um facino chamado Videira, conhecido na história, que no 25 de Abril fugiu para a África do Sul para ir integrar para a polícia do apartheid. Era um conhecido torturador e assassino que me recebeu aos berros, quando cheguei à delegação, não é? Aos berros, o que é que está aqui a fazer? Se foi preso é porque fez alguma coisa e tal. E eu respondi mais ou menos no mesmo tom, diga-me o senhor o que é que estou aqui a fazer, não tenho nenhuma notificação, não recebi nenhum mandato de captura, não sei o que é que estou aqui a fazer. Está aqui porque fez alguma coisa e tal. Bom, entretanto, fiquei ali um dia e tal, mandaram-me para uma pequena cela, onde estavam lá um guerrilheiro e um homem da junta da Autónoma do Estado, estavam presos, digamos, certamente por apoio à Frelimo, não cheguei a apurar isso, não é? O que é curioso é que, ao transitar da sede da delegação, a cidade de Tete é uma cidade muito pouco arborizada, com um aspecto assim amarelado, onde faz muito calor, digamos, é uma zona muito quente, aquilo já fica para o interior da África, é aquela parte de Moçambique que entra, digamos, para a África, não é? Para a África dentro. Uma terra amarelada, assim, os tons acastanhados. E então, quando ia a caminho da cela onde pernoitei, passámos por um vale, aquilo era perto do Zambeze. Aliás, a cidade de Tete fica na margem, não é? Do Zambeze. Não se via o rio, mas aquilo devia estar muito perto. Não é? Um planalto, e surpresa, fiquei completamente, digamos, surpreendido, não tanto, não é? Estavam dezenas de celas, jaulas de ferro, não é? Nem cobertura tinham, e estavam centenas de negros às portas das jaulas, não é? Portanto, aquilo era fim de tarde, estávamos quase no pôr do sol. O pôr do sol é muito rápido em África, não é? É assim uma coisa muito, não é como aqui, é uma coisa assim quase, põe-se o sol e depois vem a noite. Estávamos muito próximos e eu perguntei ao PIDE o que é isto, ao agente da PIDE, que me acompanhava. Um agente que eu não conhecia, claro, não, então, o que é isto, não é? E eu falei, não, isso são as turmas de reeducação. As turmas é o contingente de reeducação. Quer dizer, aqueles homens estavam ali, durante o dia trabalhavam em machambas que lá tinham ali dentro do perímetro da delegação, suponho eu, e à tarde iam dormir em jaulas. Portanto, sem qualquer tipo de tortura, aquilo eram tratados como animais, não é? Foi uma coisa que me impressionou, deixei de me lembrar deste episódio, não é? No dia seguinte, mandaram-me sob prisão de avião para Lourenço Marques, e em Lourenço Marques fui colocado na célebre prisão da Machava. Prisão da Machava, que é célebre porque era a prisão da PIDE, embora ao lado tivesse também uma prisão de delitos comuns, estava dividido. Era na altura a cadeia da Machava, fica a uns quilómetros de Lourenço Marques, e onde também havia as turmas de reeducação, que eu conheci graças à solidariedade de um guarda prisional, coisa que eu sempre recordo, já escrevi sobre isto, já procurei a sua origem em Arcos de Valdevez, não encontrei, fomos lá à junta, mas não encontramos, era guarda mesmo contratado da PIDE, do quadro, está em documentos da PIDE, era guarda contratado, Artur Cerqueira. Eu cheguei ao fim do dia, mandaram-me para a cela, uma cela de 3 por 1,5, com um beliche, não é? Com um buraco para as necessidades, um balde, e adormeci. Enfim, com aquelas emoções daqueles dias, não é? Adormeci. Acordei a ouvir assobiar os vampiros. E eu achei aquilo, de repente, eram sei lá, eu não tinha relógio, tinham-me tirado o relógio, eram 8 horas, 9 horas da noite, não é? Achei aquilo estranho, não é? Será provocação? Pensei a primeira coisa, se calhar, ou não, fiquei assim.
na dúvida, curioso e tal, assobiaram ali embaixo, aquilo tinha uma rede, portanto, tinha com grades, não é? Tinha uma rede com grades e tal, assim, ainda pá, cheguei à cama, pus-me em cima, mas não, só se conseguia ver um bocadinho, mas mais além, portanto, eram os pavilhões, portanto, os pavilhões pá, daqueles elipsoidais, onde estavam pá, as celas, havia vários pavilhões lá na Machava, e fiquei, pá, bati à porta, para chamar o guarda, bati, o guarda nunca apareceu, o guarda prisional nunca apareceu, não é? Também já estava com fome, ainda por cima não me deram jantar, à meia-noite ouvi barulho nos corredores, não é? Pensei, bom, isto deve ser a mudança pá, do turno do guarda, bati à porta, pá, ouvi barulho, a porta abriu, e veio um homem com uma farda e tal, já assim meia idade, com um bigode e tal, assim, grisalho, e eu disse, peço desculpa, mas estou aqui, trouxeram-me para aqui e ainda me deram jantar. Não deram, então não me deram vir o jantar para si. Eu, pelo tom, vi logo que era uma pessoa diferente. Não, nem sequer para me abrir uma porta, já protestei, não me deram jantar, estou aqui. Está bem, então não se preocupe, deixa estar que eu trouxe uma bucha avantajada, eu vou buscar para... Não, café com leite e um bocadinho, um bocado, eu trago para si. Não se esteja a incomodar e tal. Comecei a perceber, que era, de facto, uma pessoa diferente, não é? Embora não tivesse experiência anterior, mas era por aquilo que nós conhecíamos dos relatos dos guardas prisionais, que normalmente era gente ligada à PIDE, gente carrasco, não é? Com algumas exceções, naturalmente. E esta era uma honrosa exceção. Entretanto, eu ainda me atrevi a perguntar, há bocado estava a dormitar, mas pareceu-me ouvir assobiar aqui perto da cela, não é? Ouviu? Está bem, não se preocupe. O senhor é militar, não é? Começou a fazer perguntas, sou militar, portanto, hoje eu estava à espera, já me tinham contado, não é, que o senhor ia chegar a um militar, mas vim da guerra diretamente, olha, vi ontem, como é que está a guerra e tal, não está bem, digamos, as guerras nunca podem estar bem, não é? De vez em quando somos atacados, enfim, outras vezes são os alarmes, que é como fosse o ataque, sobretudo o que a Frei me fazia era manter aquela malta tudo sob respeito, aquela gente fazia parte da quadrícula, não é? Portanto, de defesa da Camarabassa. E então, não esteja preocupado, é que está aí mais um ferriel e um alferes também a cumprirem pena. E estavam. Portanto, eram dois militares que lá estavam, com os quais ele me pôs em contato nos dias seguintes, e o Artur Cerqueira levou-me bananas, levou-me papel e caneta para eu escrever, foi à procura, eu tinha o meu cunhado, os meus cunhados, irmãos da Apolónia, ele era polícia lá em Lourenço Marques, foi à procura, tinha um casal amigo, com quem, enfim, eu conheci desde pequenino, que estavam lá como cooperantes na altura a trabalhar, ele foi à procura daquela... Porque ele era distribuidor durante o dia, andava com um carro de distribuição de refrigerantes e à noite ia fazer, para ganhar mais uns tostões, ia fazer o turno de guarda, ou então o contrário, porque ele era mesmo guarda prisional efetivo e fazia o pescado durante o dia. Então, como o carro corria e conhecia bem, foi à procura e encontrou a minha cunhada, entregou as cartas que a minha cunhada mandou para a Polónia, aqui para cá, digamos, eu a contar o que é que se tinha passado e tal, e que ainda recebi uma carta, porque eu estive ainda 20 e tal dias, até o dia 16 de dezembro, 20 e tal dias na Machava. Porque eu depois vim a Lourenço Marques, é cerca de 10 km da Machava, não é? Vínhamos na carrinha da PIDE, vínhamos a interrogatório. E nesse interrogatório, onde pelo menos me disseram do que é que eu era acusado, de ter sido responsável por agitação durante o curso de oficiais milicianos em Mafra, no quarto turno de 71. A PIDE não inventou, não é? Isto tinha sido denunciado. Na altura não descobriram nada, portanto, na altura da agitação, ninguém descobriu nada, não sabiam de nada. Alguém, depois, digamos, denunciou, portanto, ao ser preso, não é? Tinha sido, aliás, uma iniciativa unitária com gente de várias, enfim, orientações políticas, não é? No dia 16 do 12 vim sob prisão, 12 de 72, vim sob prisão com um PIDE ao lado, não me algemaram para não parecer mal, num avião da TAP, estive sempre, digamos, acompanhado pelo PIDE, não é? Andei a viagem toda. Por menor curioso que eu conto no livro, é apenas uma questão mais, enfim, da ficção, mas como diz o João Autor, da ficção
é mais verdadeira que a verdade da realidade. Eu, nesse dia, sob prisão, no avião, dormitei, porque nós fizemos escala em Luanda e depois para Luanda, Lisboa, né? Dormitei. E tive um pesadelo, sonhei com ataques, com coisas da guerra, né? No dia 16/12 é o dia do massacre, ou dos massacres de Vilhamu, tanto que foi um dos motivos de grande denúncia da tropa colonial daquilo que lá fizeram, está testemunhado, até no filme da televisão, do Joaquim Furtado, e portanto é um massacre em que matam mais de uma centena de habitantes de 2 aldeias, a propósito de uma perseguição a guerrilheiros, de forma, digamos, completamente sinistra, não é? Terrorista, porque inclusivamente metralharam e mandaram para dentro das palhotas e deitaram fogo às palhotas. Não é? Na chegada a Lisboa, estava uma carrinha da PIDE em pleno pista do aeroporto, onde me enfiaram. Eu ainda olhei para ver se via a companheira, mas ela não sabia. Tinha dado à procura, tinha dado a roda da PIDE para saber onde eu estava, não é? Tinha, de resto, posto a hipótese de ir, ela vai falar nisso, não é? De ir lá para Moçambique para me apoiar, não é? Porque não sabia bem o que é que tinha acontecido, eu estava preso, não sabia bem para onde eu estava. Só soube quando recebeu as cartas que eu mandei através do guarda cerqueira e dos cunhados, não é? Da cunhada que pôs no correio, antes que eu estava preso na Machava. Claro que não estava, e fui levado imediatamente para o reduto norte da prisão de Caxias, onde começaram logo, digamos, as humilhações. Primeiro, portanto, são as fotografias do costume, portanto, ter o registro fotográfico, e logo acompanhado por um PIDE que me puxou. Eu tinha, na altura, um fiozinho, não é? Que me puxou, assim, violentamente. Eu não posso tirar este fiozinho, senão, não. Porque queria saber se eu tinha pendurado no fio uma cruz. Nós conhecíamos-lo pelo católico, fez parte de várias estruturas, não é? Há 2 por 3 a gente começava a transmitir, era o católico, não é? Queria saber, eu tinha uma estrelazinha com o nome da companheira, as iniciais, uma estrelazinha pendurada uma estrela de 5 pontas pendurada no fio, e eu começou-me logo, digamos, a interrogar se eu era católico, se não era católico, se era batizado, se não era batizado, e eu fui respondendo, batizado sou, mas não. Isso não é uma questão importante, cada um tem a sua fé. Bom, meteram-me logo na sala de torturas, ainda no dia 16, ao fim da tarde do dia 16, e onde estive até ao dia 23, antes das vésperas de Natal, sob tortura do sono, tortura semi-tortura da estátua, tiraram uma cadeira, empurrões contra a parede, tal, bater no... É o período das alucinações, as paredes que caem, os gritos que eles punham, gravações, de propósito, parecia estar a ouvir os gritos da família, as ameaças sobre a família, tanto uma violência continuada, sem poder... sem dormir, não é? Portanto, com consequências terríveis. Aos 3 já estava ofegante, as arritmias estavam a aumentar. Eu pedi apoio médico, dizendo que se não morria ali. Depois havia, num moinho das 4 horas, havia os PIDs bons, entre comas, e os PIDs maus. Os PIDs bons vinham diga o que tem para dizer, para ir ter com a sua família, tal, está aqui. Não vai. Depois chegava o outro, aos pontapés, aos empurrões, ainda que está, seu filho da puta, seu cabrão, e não sei quê, ainda continua aqui, vai já ter que vomitar tudo, e não sei quantos. Ao fim de 7 dias, decidi confirmar a minha participação na tal agitação, que tinha ficado como um osso atravessado, porque eles nunca tinham sabido quem tinha sido, não é? A não ser a partir da denúncia de um outro fulano que tinha participado e tinha sido preso e que não tinha nada a ver comigo politicamente, não é? Aliás, de uma outra formação política, mas tinha sido uma ação unitária
em que tinham participado, eu há bocado referi, não é? Essa agitação contra a guerra colonial, colocámos para vinhetas, fizemos documentos, 7.500 mortos já bastam, 30.000 filhos expropriados para a fim da guerra colonial, e depois, numa segunda fase, não juros camarada. Essa foi a mais célebre, não é? Portanto, na preparação para o juramento de bandeira, pusemos a circular a palavra de ordem e espetámos nos corredores de mármore, portanto, de Mafra. Aquilo era só por um pouquinho de cuspo, a gente estava ali, ficava uma maravilha, não é? Portanto, não juros camarada. E, de facto, o juramento de bandeira, que era feito em frente, não é? Naquela que tinha uns jardinzinhos, continua a ser, digamos ali, aquela escadaria em frente da entrada dentro do convento, tinha pides alinhados para cada linha de soldados, naquela altura, dos cadetes, para ver quem é que mexia os lábios, e então a malta mexia os lábios para dizer filho da puta, cabrões, portanto, só ajudavam os prontos, que estavam postos de propósito à frente dos soldados, que era para se ouvir, não é? Aquela coisa do juramento, não é? Portanto, que os militares preservam muito, mas era miliciano, nunca tive espírito militar. A respeito de alguns milicianos, alguns homens do quadro que foram extraordinários, eu tenho toda a consideração pelos militares que fizeram o 25 de Abril, mas estas ações também ajudaram, estas e outras também ajudaram, portanto, à consciência dos militares de carreira em relação ao papel e em relação àquilo que depois desencadearam o levantamento militar no dia 25 de Abril. Não é? Esta confirmação, tanto que eu fiz da participação e como militante do Partido Comunista Português, nessa condição eu tinha participado nessa ação, procurou, apesar de tudo, não sendo uma atitude, digamos, muito corajosa nem recomendável, eu sabia, já tinha lido Se Fores Preso, Camarada, não é? Apesar de tudo, eu socorri-me da existência de pessoas que eu conhecia que tinham desertado, tinham fugido para não irem à guerra, não é? Para não irem para a tropa, e estavam fora do país. De tal maneira que, num dos casos, já depois de me terem mandado dormir no fim do dia 23, no dia 24 voltei lá, outra vez, para me interrogarem a propósito de uma coisa que eu tinha dito, e porque tinham ido bater à porta de uma das pessoas que eu tinha referido e não tinham encontrado, não é? E dizia, nessa altura, o Tinoco, não, o senhor está aqui a gozar com a gente, não é? Portanto, só fala em fantasmas, não é? Não eram fantasmas, não estavam, eu sabia que não estavam. E, portanto, não foi mais ninguém foi preso por minha causa. Não é uma coroa de glória de que eu me orgulho, e a prisão e estes acontecimentos marcam para o resto da vida, não é? São traumas que não se perdem. No dia 28 de junho de 1973, eu tinha saído há pouco tempo, nos finais de maio, princípios de junho, tinha saído da cadeia de Caxias, não é? Condenado já, mas com uma pena correcional, 18 meses de prisão correcional remível a multa, portanto fiquei em liberdade. E nesse dia a minha filha, Sofia Catarina, fazia 1 ano. E nós combinámos que faríamos um piquenique no Monte Sobranceiro, que também se via do Reduto Sul, para assinalar esse dia e para saudar os que tinham ficado. Eu estava numa sala com mais 2 companheiros, 2 camaradas, que ficaram, entretanto, à espera de julgamento, não é? E lá fomos. Portanto, fomos as famílias dos que estavam e a minha, com a Sofia Catarina ainda num carrinho, e fomos para fazer um piquenique, fomos acampar no monte em frente, muito próximo, portanto aquilo ficava aí assim, a menos de 1 quilómetro, não é? Do Reduto Sul. O acesso era para ali, para Cruz Quebrada e tal, e lá fomos, e lá sentámos, estivemos ali, e como combinado, da altura começámos a acenar, portanto começámos a acenar para o forte, não é? Portanto, o João Pedro e o Carlos Domingos
já sabiam do acontecimento, estavam à janela, digamos, da parte de dentro, naturalmente, das grades, a assistir e que também começaram a acenar. Não é que, de repente, estavam todas as janelas, portanto, do Reduto Sul, do primeiro e do segundo andar, a acenar para nós, não é? Portanto, foi uma festa, foi um momento. É claro, daí a bocadinho ouvimos os apitos da GNR, que fazia a guarda da cadeia, e saíram 2 jipes com GNRs armados para virem, digamos, naturalmente, reprimir ou impedir aquilo que estava a acontecer, não é? Nós tínhamos combinado já a saída, portanto, aquilo ainda ficava um bocadinho longe, sobretudo tinham que dar uma volta, não é? Portanto, levantámos o bivac, não é? E fomos andando a caminho da estação, para aquelas arruelas, enfim, afastados uns dos outros. Quando o jipe nos abordou, quando o comandante nos abordou, a perguntar se tínhamos visto alguém que tinha estado ali no monte, não sei o quê, mas não vimos ninguém. Nós viemos aqui de passeio e não vimos ninguém, não é? Pusemos o forte de Caxias em polvorosa. Isto, no fundo, para transmitir 2 ideias, não é? Da prisão nunca se sai. Apesar de eu, dessa altura, ter saído, sabe, em liberdade, fica sempre, digamos, algo de nós ligado a um período, enfim, como se sabe, para quem lá passou e os que não sabem e ouviram contar, fica sempre algo de nós, ficamos muito ligados àquela situação tremenda, digamos, de privação de liberdade. O dia 25 de Abril é uma data para todos os antifascistas, para todos aqueles que lutaram contra o regime, naturalmente, não só histórica como gloriosa. É o início, digamos, da libertação da pátria e de todos aqueles que foram ofendidos, humilhados e perseguidos, torturados e alguns mortos, antes de que nos resta a memória. Estes documentos têm o carimbo do dia 25 e têm o carimbo da PIDE, não é? Porque a minha companheira, a Apolónia Teixeira, que vai também fazer um depoimento, tinha sido presa aqui no continente no dia 4 de Abril, numa reunião da CDE em Lisboa. A CDE na altura estava muito ativa, tinha ficado desde 69, portanto também irei referir um bocadinho nisso, tinha ficado muito ativa e estava na altura para aproximar-se o período em que ia haver novamente, entre comas, eleições, não é? Para a Assembleia Nacional, promovidas pelo marcelismo, que nós chamamos de demagogia liberalizante, muito demagógica e pouco liberalizante, estava detida também. Enviei um telegrama lá de Nangade, que chegou a Caxias no dia 25, não é? E tem aqui o carimbo da cadeia. E escrevi uma carta, que foi enviada por avião no dia 22 de Abril e que tem aqui uma nota escrita por um PIDE da cadeia, já não se encontra nesta cadeia, 25 de 4 de 1974. Não é? Também é curioso. Não se encontrava porquê? Porque saiu no dia 24 à noite. A Polónia saiu com uma fiança, depois de interrogatórios durante vários dias. Foi das últimas a sair. Eles tinham sido presos 50 e tal. Nessa reunião, ali para Benfica, não é? Estavam a formar uma cooperativa. Não estava nada, estavam, digamos, a estruturar o trabalho da CDE para o período eleitoral que viria a seguir, não é? Há aqui um outro documento, também um telex do dia 25 de 4, também é histórico. Eu tinha feito uma exposição lá onde estava, lá na guerra, no acortelamento, dirigida ao Diretor-Geral de Segurança, que era o Major Silva Paz, meu conterrâneo, enfim, de triste memória. Ele era natural aqui do Barreiro, era na altura o diretor da PIDE, não é? Foi até ao 25 de Abril, desde 1962, e ao Presidente do Conselho, portanto, o professor Marcelo Caetano, não é? Uma exposição em que solicitava / quase exigia a libertação da Apolónia
porque tínhamos uma filha, pá, com 1 ano, e ela era o único amparo que tinha para... Eu estava lá na guerra, não é? Lá no Cu de Judas, e, como dizia, pá, o nosso escritor, que também esteve na guerra e fala muito sobre isso, não é? Também teve a sua experiência, a minha foi mais prolongada, portanto, estávamos numa situação muito complicada, os meus pais, pá, já eram idosos e achava que uma questão de justiça, portanto, também de direito, que deviam libertar. Em 77, 78, participei no julgamento como testemunha de acusação do inspetor adjunto da PIDE-DGS, como nós chamamos. Portanto, era DGS na altura, mas nós, o povo português, os antifascistas, conheciam há tantos anos a PIDE, passaram a chamar a PIDE-DGS, não é? Sobretudo porque a DGS não mudou nada, não é? Em relação, digamos, ao que era a polícia política e o que era a PIDE. Pelo contrário, até, digamos, acho que refinaram, na parte final, antes de 25 de Abril, refinaram a atuação. O Sr. Adelino Tinoco era inspetor adjunto e era o chefe da brigada que me interrogou e torturou em Caxias. Eram mangas de alpaca, vestido com pele de cordeiro, dos poucos que foi julgado, apesar de tudo, nós reconheçamos isso, não é? E que tinha estado preso, e teve uma pena depois de prisão maior, de 4 anos, a maior parte já tinha cumprido, e estava no julgamento, era um tribunal militar, Santa Clara, e as testemunhas de acusação eram os presos que tinham estado, digamos, ligados à brigada, ao moinho, como nós chamávamos o moinho, lá em Caxias. Moinho era a forma como, 4 em 4 horas, eles iam substituindo, digamos, os agentes, não é? O preso é que era sempre o mesmo, eles é que se iam substituindo. E o Tinoco ia todos os dias, o inspetor ia todos os dias, portanto, muito referenciado pelos agentes, não é? Com falinhas mansas e tal, portanto, do tipo, nós sabemos, portanto, o senhor está aqui para a perder tempo, portanto, é melhor para ir ter com a sua família. Pediu um médico, eu da altura senti muito mal, eu tenho arritmias, portanto, já tinha nessa altura arritmias e senti muito mal, incharam-me os pés, enfim, ao fim de não sei quantos dias, e senti pedir para a assistência médica e o cínico, digamos, do Tinoco, para o Adelino, o senhor, quando diga o que tem a dizer, depois logo pá, mandamos ao médico, não é? Curiosamente, o tenente-coronel, que era um militar de carreira, para um homem aprumado, digamos, fardado e tal, porque tinha mais 2 juízes assessores, estava à frente, pá, a primeira coisa que fez foi, agora tenho a perna cruzada, pá, a primeira coisa que fez foi mandar-me, pá, aos berros descruzar a perna, que não era uma atitude, pá. Eu estava sentado e ao meu lado estava sentado o Tinoco. 2 cadeiras, não tinha separação nenhuma naquela altura, não havia Covid, não é? Tanto ao meu lado, não é? Eu reconheci-o e ele também me reconheceu. E então eu tinha estado numa sala próxima, onde estavam os fuzileiros a tomar conta, onde estavam todas as testemunhas que iam sendo chamadas uma a uma, e eu, vindo à porta, nós ouvíamos perfeitamente, as portas estavam abertas, o que se passava na sala do tribunal. E então, antes de eu ter sido chamado, foi chamado para um comunista conhecido, um antifascista, Blanqui Teixeira, um homem que também era formado em Engenharia Química, que esteve aqui no Barreiro a trabalhar muito tempo, não é? Que tinha estado preso há muitos anos e que é um homem que tinha vindo da clandestinidade, era um alto dirigente dentro do Partido Comunista Português, e tinha-me enervado porque o juiz-presidente, a da altura, interrogava as testemunhas como se fossem ainda presos, não é? Nomeadamente, porque é que tinha estado na clandestinidade, se tinha ou não tinha documentos na altura falsificados, que se falsificação era crime. Portanto, há 2 potências, parecia que não estava a interrogar, estava a amesquinhar, no fundo, a humilhar as testemunhas da acusação, não é? Eu enervei-me. E quando lá cheguei, ia em ponto repousado, e o advogado de defesa do PIDE, do Adelino Tinoco, era Anselmo, doutor Anselmo. O doutor Anselmo fazia as perguntas às testemunhas. Então perguntou-me se eu tinha estado preso e o que é que tinha, e se tinha a certeza que era aquilo, o responsável. Já está no processo tribunal, está lá o nome das pessoas, inclusive dos agentes e do inspetor, não é? Portanto, isso não há qualquer dúvida. Mas o senhor, há uma vez lhe bateu,
há uma vez pá, o violentou, não, olha, não vale a pena estarmos aqui, digamos, a fingir, não é? O senhor esteve uma vez preso. Ah, não, então se tivesse, devia saber como é que era, não é? É claro que o inspetor não batia. Alguns até bateram. Neste caso, ele ia lá era para aprofundar, digamos, o trabalho dos outros. Batiam os outros que estavam, digamos, na vigilância, não é? Portanto, este homem é o responsável pela tortura, é o responsável máximo, e foi ele que o acompanhou e orientou, não é? Ante essa violência que eu sofri durante 7 dias. O juiz a seguir pergunta-lhe se ele conhecia e ele caiu, não sei, na asneira, a dizer que se lembrava de mim. Eu lembro que na altura esteve lá um militar que tinha vindo das colónias, tinha vindo da guerra, passou por lá e tal, mas que, portanto, não foi maltratado, não foi... Portanto, e depois o juiz perguntou-me a mim se eu conhecia, e eu aí falei, com voz grossa, não é? Em relação aos crimes da PIDE, daquele e de muitos outros que ficaram por julgar e por condenar. Neste caso, eram muitas testemunhas, eram mais de 30. O Adelino Tinoco foi condenado a 4 anos de prisão maior. Em 2017, o Barreiro atribuiu-me a medalha Barreiro reconhecido na área da resistência antifascista e da democracia, não é? Portanto, vale o que vale, nunca estive muito preocupado em relação a essa distinção, mas creio que vale a pena a passagem pela cadeia, a passagem, uma experiência, digamos, traumatizante em relação à tortura e aos métodos que na altura PIDE se utilizava, que deverão ser lembrados e que esse tipo de distinções sirvam também para que isso não esqueça, não é? Para que podemos trazer essas questões à luz do dia. Eu escrevi parte destas memórias em 2009, num livro que conta isto em pormenor, além de contar também a passagem pela guerra colonial. O livro chama-se Guerra Colonial, a memória maior que o pensamento, não é? Portanto, sendo como pano de fundo a questão da passagem da guerra, também se aqui conta em pormenor aquilo que foi a passagem pela prisão, porque foi exatamente nesse período, não é? Um episódio em 2010 e 2011, que eu acho interessante também relatar, fui consultar o meu processo à Torre do Tombo, não é? Onde estão depositados os processos individuais. Tive 2 surpresas desagradáveis. Uma, que o processo estava aparentemente incompleto. Aliás, com rasuras e omissões em relação a nomes de prováveis denunciantes, de gente que tinha estado connosco e que trabalhava para a PIDE, não é? Porque ou estavam arriscados os nomes, não é? Ou faltavam páginas, não é? Portanto, há 2 por 3, faltava qualquer coisa para jogar a bota com a perdigota, não é? Eu sei que houve essa preocupação, isso foi anunciado, que no estudo, no trabalho que foi feito na Torre do Tombo, seleção, portanto, omitiram determinadas coisas, procuraram, mas eu creio que isto é castrar um pouco a verdade, não é? Porque isto omite uma parte da história e nós ficamos na dúvida, portanto, o que é que isto aconteceu, quem é que denunciou, quem é que foi, quem não foi, não é? Muitas coisas souberam depois de 25 de Abril, no meu caso eu não consultei o meu processo nessa altura, não fiquei a saber de nada, não é? Outra questão interessante é que eu fui lá também com o intuito de pedir um certificado, eu ia pedir, daí a pouco tempo, ia pedir para a apresentação da reforma, e então pedi um documento que atestasse o tempo de prisão, convencido de que o tempo de prisão contava para a reforma, não é? Curiosamente, o documento que me entregaram dizia, ipsis verbis, condenado a 18 meses de prisão correcional, com 10 anos de perda dos direitos políticos, por atividades subversivas contra a segurança do Estado. Eu achei aquilo muito interessante, não é? Quer dizer, criminoso uma vez, criminoso para a vida toda, não é? Portanto, fiquei com o label de ter tido atividades contra a segurança do Estado, não é? Isto foi amnistiado, portanto, não devia ser escrito nesta forma e creio que hoje já não é assim que isso é feito, não é?
Ainda nessa altura, um outro episódio, está tudo relacionado, apesar de existir legislação, nomeadamente a lei, ou o decreto-lei 173 de 74, sobre a reintegração na função pública dos que tinham sido afastados por razões políticas, o decreto 180 de 74, que amnistia os crimes por deserção, o 656 de 75, que regulariza a situação dos refratários, daqueles que não cumpriram o serviço militar, que se afastaram, não é? O 171 de 77, este é muito interessante, que depois foi revogado por 189 de 2003, sobre a pensão por méritos excepcionais na defesa da liberdade e da democracia. Alguns camaradas da época, na altura, solicitaram, com todo o direito, e até me telefonaram, chamaram a atenção, não é? Eu decidi não fazer isso, porque eu, na altura, quando fui preso, já tinha, digamos, uma formatura, era agente técnico de engenharia no ensino médio, porque segui uma carreira profissional, mais tarde, de licenciatura, portanto, estive no ensino, estive na vida profissional, adquiri, digamos, um estatuto que me permite ter uma pensão hoje. Acho que não tenho necessidade de recorrer a essa pensão, que de resto é muito complicada. Obriga a ter 10 testemunhas, tem que ter uma requisição ao Ministério Antigo do Interior, não? Que é a Administração Pública, mais ao Ministério das Finanças, depois mete mais um parecer do Presidente da Câmara, uma coisa complicada, não é? Acho demasiado complicado. Acho que o Estado devia, que se achasse que as pessoas tinham esse direito, a reparar isso, digamos, não são assim tantos, e não a fazer percorrer, digamos, esta via sacra. Não entendi que não tinha paciência para isso, e que, embora tivesse provavelmente direito também, não é?